Eu tenho certeza que em algum momento desse ano você tentou pegar algum livro para ler, você leu uma página e logo depois você esqueceu já o que você tinha lido. Aí você teve que reler umas duas vezes para realmente entender o que aquela página estava escrito e lembrar. E esse é o exemplo mais clássico quando o assunto é foco. Todo mundo sabe que hoje em dia a gente tem menos foco do que nunca, que as redes sociais tiram toda a nossa atenção. Mas nesse vídeo eu quero me aprofundar um pouco mais, porque não adianta só eu falar do problema de uma forma superficial e não te dar a solução, e não te dar também mais aprofundamento e mais consequências do problema, mais outras perspectivas, outras visões também sobre esse problema do foco. E isso é algo que eu mesmo venho sofrendo, de mudar de tarefa muito rápida. Então, às vezes eu estou escrevendo, aí surge uma ideia no meu cérebro e eu logo dou Alt Tab no computador e vou escrever outra coisa, vou fazer outra coisa, vou, sei lá, anotar algum vídeo, vou estudar outra coisa. Às vezes eu tô lá escrevendo, aí me vem a ideia de, tipo, eu tinha que ver aquele vídeo, né? Nossa, aquele vídeo é importante. Aí eu mudo assim e eu começo a escrever, eu vejo aquele vídeo, começo a escrever. E é algo ruim. Você não consegue entrar no estado de flow lá, que você está totalmente imerso na tarefa. E é algo que eu vou fazer outro vídeo aqui também, falando sobre o estado de fluxo, ou flow. Então eu resolvi pesquisar o porquê disso. A gente sabe que o problema da gente não ter quase mais nenhum foco tem muito a ver com as redes sociais, com os jogos, com a gente ficar vendo série. E essas coisas, esses hábitos, são coisas que eu chamo de gratificação instantânea. Coisas que vão te dar um prazer, agora um pequeno prazer agora, só que eles vão sacrificar a sua saúde, seja física ou mental, a longo prazo. E muita gente consegue entender esse conceito. Então, eu tô vendo aqui uns 30 minutos de TikTok e eu sei que depois eu vou me sentir exausto, vou me sentir frito, com o cérebro frito, mas as pessoas fazem mesmo assim. E muita gente também entende desse próximo conceito que eu vou falar agora, que é sobre a dopamina. E muita gente também sabe que esses hábitos pioram o sistema de dopamina. A dopamina ela é um neuroquímico que tem a ver com motivação e o desejo de fazer as coisas. Então esse sistema não está muito relacionado ao prazer, mas sim à vontade que você tem de fazer certas coisas. E a gratificação instantânea ela piora muito o nosso cérebro, porque ele faz esse sistema começar a produzir dopamina muito rápido e de um modo muito grande, muita dopamina muito rápida. E o cérebro ele vai ficar buscando equilíbrio. Para o cérebro compensar esse pico, ele vai começar a descer a produção de dopamina lá para baixo. E agora a sua base de dopamina meio que fica travada, assim. Você tem uma linha de base de dopamina, que é o quão motivado e quão desejo você tem de fazer as coisas normalmente. E quando acontece isso, de não dar o seu cérebro de dopamina e depois ele buscar o equilíbrio e voltar para baixo, mais abaixo do que era antes, a sua nova produção base volta a ser menor do que era antes. Então você fica cada vez menos motivado. E é justamente quando a dopamina tá nesse vale que a gente se sente sem energia, a gente se sente cansado, né? Do exemplo que eu dei lá, do cara que vê TikTok. Ele sabe que ele vê 30 minutos de TikTok, depois ele vai ficar cansado. E essa é a explicação, por causa do sistema de dopamina. Quando a gente está com a dopamina baixa, a gente vai se sentir com preguiça, desmotivado, cansado, letárgico. Imagina 1, 2, 3, 5 anos de consumir coisas de gratificação instantânea, de pornô, de jogos, de redes sociais, de filmes, de séries, de comida, de besteira. O que isso não faz com a saúde mental da pessoa? O quanto a gente não fica sem o mínimo de motivação para fazer as tarefas básicas, como arrumar a cama, por exemplo. Eu tenho certeza que se você não arruma a sua cama todos os dias assim que você acorda, você tem uma saúde mental ruim. Porque falta essa motivação sua, esse desejo, tipo, normal, que todo mundo devia ter esse desejo normal de fazer as tarefas difíceis assim ao longo do dia. Esse exemplo mesmo da cama, todo mundo devia acordar e, tipo, automaticamente, por hábito ou, sabe, sem fricção nenhuma, sem preguiça nenhuma, pegar e conseguir arrumar a cama. E você não conseguir fazer as tarefas básicas, você se sentir com preguiça desse jeito, desmotivado o tempo todo, é um sinal de que sua saúde mental tá ruim, que você precisa mudar agora mesmo. Porque isso é um sintoma que eu mesmo identifico quando eu tô com a saúde mental ruim. E eu fico procrastinando muito. Eu não quero arrumar cama, eu não quero me arrumar direito assim também, não quero dobrar minha roupa direito, não quero
lavar a louça, por exemplo, são sintomas de uma saúde mental ruim. E é um assunto muito importante, porque isso afeta a sua vida completamente. Imagina você só ir piorando esse estado e chegar num ponto que você não tem mais foco, não tem mais motivação para nem estudar algo simples. E você vai cedendo, sabe? Você só vai ir buscando cada vez mais as gratificações instantâneas, porque você já não tem mais foco para estudar. Estudar é chato, então você vai voltar a jogar, vai voltar a consumir conteúdo. Por exemplo, você está na faculdade, você não tem o foco para estudar, aí você acaba tirando notas ruins, você começa a ficar triste. E o que você faz quando você está triste, quando você está sentindo emoções negativas, ou você está entediado? Você volta para esses hábitos ruins e vira esse ciclo. Imagina, você entra nesse ciclo e acaba tendo que trancar a faculdade. Porque você não está tirando notas o suficiente, você não consegue sair desse buraco de não conseguir focar em mais nada. Pelo simples fato de você ter dado espaço para esses hábitos ruins na sua vida. Pode parecer extremo, mas a saúde mental faz coisas muito piores. Sei lá, ou você trabalha. Imagina que você está trabalhando, mas você ferrou tanto sua saúde mental que você não tem mais vontade de fazer as tarefas que as pessoas delegam para você. Seu chefe fala, você precisa fazer isso até tal dia. Ou alguém pede, por favor, consegue, sei lá, arrumar aquele negócio ali pra mim, fazer tal coisa. E você não tem, sabe, seu sistema de dopamina tá tão frito, você ficou lá. Por exemplo, você tá no trabalho, tá trabalhando, trabalhou 1 hora e finalizou alguma coisa. Aí você tem um tempo livre ali, uns 5 minutos. Se você usar esses 5 minutos, consumir conteúdo aleatório, é algo que não vai agregar muito para sua vida, ver redes sociais ou até jogar um pouco, voltar depois do trabalho, vai ser muito mais difícil. Você vai estar um pouquinho mais motivado do que você estava antes para trabalhar. Agora imagina isso todo dia, umas 20 vezes por dia. Quanto a sua motivação não vai decaindo a cada dia que passa, a cada semana que passa. Daqui a pouco você não vai ter mais motivação para fazer algo simples, uma tarefa simples do trabalho. Você vai ficar reclamando na sua cabeça. Seu chefe te dá uma coisa para você fazer e você vai com aquela atitude de corpo mole porque você já não tem mais motivação e acaba vindo outra pessoa que tem mais foco que você, que simplesmente não usa o celular durante esses 5 minutos aí que ele tem livre, ao invés de ele usar os 5 minutos consumindo alguma coisa, por exemplo, ele vai ler, ou ele medita, ou ele só alonga, toma um café e tenta focar, acha alguma coisa para fazer. Essa é a diferença, entende? Ele consegue, essa pessoa tem mais foco, então ela vai ter mais vontade de trabalhar e vai ser muito melhor naquele trabalho. Vai ganhar mais promoção, vai aumentar o salário, as consequências vão vir, mas é importante. Ou até mesmo nos relacionamentos que você tem, sem foco, você não consegue ser presente no momento, nos momentos que você está saindo, por exemplo, com sua família. Você não aproveita o pouco tempo que você ainda tem com eles, com os seus pais. Se você tem muito, nossa, eu também, eu era assim quando eu era mais novo. Mas tem muita, eu vejo muito adolescente, muitos jovens assim, com a família deles, só que usando muito o celular. Não usando de modo, preciso usar porque preciso responder alguém, mas usando pra fazer qualquer coisa, jogando, tá conversando lá, o pai conversando com a criança vendo o TikTok. Você tá perdendo tempo ali, o pouco tempo que você tem com as pessoas que você ama. E eu mesmo me peguei fazendo isso num jogo, a Copa do Mundo aí, eu mesmo peguei, eu tava vendo um jogo, aí eu fiquei meio entediado, e eu comecei a mexer no meu celular, comecei a ler alguma coisa, sendo que eu devia estar lá prestando atenção ali no momento com a minha família. E é por isso, por essas e muito mais razões que proteger o seu foco é muito importante hoje em dia, principalmente hoje em dia, justamente por causa de todos esses hábitos que vão piorando o seu sistema de dopamina. Mas o que a dopamina tem a ver com o foco? Porque até agora, né, eu falei antes que ela tinha a ver mais com a motivação, com a preguiça e não com o foco exatamente. Porque tem uma diferença entre você não querer começar uma tarefa, você não conseguir se manter fazendo essa tarefa. Mas a dopamina está relacionada com as duas coisas. Porque esse sistema dentro do nosso cérebro também reforça conexões neurais. Então, quando a dopamina sobe muito por causa de alguma coisa, o seu cérebro ele vai marcar qual coisa que fez a sua dopamina subir muito. Porque ele sempre vai querer que a produção de dopamina esteja lá em cima, ele sempre vai querer esse pico de dopamina. Então ele vai marcar as coisas que produziram muita dopamina. Um exemplo de conexão neural muito forte em quase todo mundo assim hoje em dia
é pegar o celular do nada. É pegar o celular do bolso. É uma conexão neural muito, muito forte, gente. Em todo mundo. Todo mundo tá acostumado a, quando tá entediado, a pegar o celular e ver alguma coisa, ver se tem notificação. Porque toda vez que você pega o celular e tem alguma notificação, ou você vê alguma coisa, você joga, libera dopamina no seu cérebro. Então, o seu cérebro reforçou essa conexão neural. Ele marcou isso como algo bom, como algo que vai liberar dopamina. Então, a gente tem que fazer mais isso. Tem que pegar mais o celular no bolso para liberar mais dopamina. Sendo que é algo que te distrai muito das coisas importantes. E como a gente recebe milhões de estímulos por segundo do ambiente, da luz, as cores, os sons, milhões, a dopamina também ajuda a filtrar o que é importante. O cérebro sempre vai dar prioridade às conexões neurais fortalecidas pela dopamina. É aí que nem entra a dopamina. Então, se você está fazendo alguma atividade que não libera tanta dopamina quanto algo que você fez recentemente, que teve um pico de dopamina, como ter jogado, como ter comido alguma besteira, esse algo que você está fazendo agora que não produz tanta dopamina, como estudar, como trabalhar, vai ser muito mais entediante. Seu cérebro vai achar aquilo muito mais inútil e entediante. Então ele vai ficar se distraindo, ele vai ficar desejando aquela outra coisa. A sua dopamina, ela vai abaixar. É justamente a baixa de dopamina que faz a gente ficar triste, faz a gente ficar desmotivado e faz a gente ficar desejando aquele pico de novo. Por exemplo, você ficou jogando um mês, você tá na escola, você ficou jogando por um mês lá e deixando os estudos de lado. Aí chegou a semana de provas. E agora você tem que estudar, né? Você tem que acelerar os estudos que você ficou jogando só esse último mês. Seu cérebro vai achar horrível estudar. Vai achar muito, muito, muito entediante estudar. Porque, sabe, você comparar um mês de jogos lá, sei lá, cada dia você joga um jogo diferente, você joga com seus amigos, com estudar, é a diferença de dopamina liberada é enorme, é incomparável. Então, seu cérebro, na hora que você for estudar, ele vai sempre ficar olhando, desejando esse pico que a gente teve por um mês, sempre, sempre. E aí a gente sabe também que o pior hábito que a gente pode fazer para nossa atenção são as redes sociais, porque a cada 10 segundos a gente muda completamente assim de contexto. E o cérebro ele não consegue distinguir o que é real e o que é imaginação ou vídeo. Então, para ele, realmente a gente está imerso naquilo, a gente está mudando de totalmente de mundo, de lugar, de época a cada 10 segundos. Então, além da questão de dopamina, as redes sociais treinam, literalmente treinam o seu cérebro a mudar de contexto, a mudar de situação, de foco muito rápido. Tá vendo no TikTok aí tem um vídeo de comédia, aí um vídeo de receita, aí depois uma dancinha, aí depois uma notícia muito triste, aí depois uma notícia muito alegre, sabe? São muitas coisas em pouco tempo. E fica bem óbvio que a gente precisa parar completamente todos esses hábitos. Não só por um tempo, não só por um dia a cada semana, não só fazer 1 hora por dia, tá tudo bem. Não, cortar completamente. Porque a gente passou anos tirando nosso foco, roubando nossa motivação, abaixando nossa dopamina, buscando esses picos. Então a coisa mais eficaz para retomar o controle é parar completamente. Parar zero estímulo, zero prazer instantâneo. Desinstalar os jogos, desinstalar os aplicativos, sair de perto do computador. Só fazendo isso, nosso cérebro já vai se recuperar sozinho, nossa atenção já vai se reconstruir sozinho. Isso já é algo muito bom, é uma ótima notícia que o sistema de dopamina ele se recupera sozinho. É só a gente parar de ficar estimulando ele tanto que ele vai se recuperar, ele vai voltar ao normal. Por exemplo, o seu fraco é redes sociais, vídeos curtos. Se você parar completamente, a cada dia você vai ver que você vai ter mais foco, menos ansiedade, vai ter mais motivação também. Você não vai ficar com tanta preguiça mais. Então, pensa naquilo, no seu ponto fraco, assim, que você sempre cede, a sua gratificação instantânea. Pra mim, por exemplo, eu gosto de, a gratificação instantânea que é o meu ponto fraco. É consumir conteúdo, assim, tipo, filme, assim, séries. Eu não jogo tanto, jogo só com a minha família, com os meus irmãos, ou às vezes com os amigos.
Mas não aqui em casa, não jogo assim no meu computador pelo Legend, não. O maior ponto fraco assim é consumir conteúdo. Então, eu quero ajudar você aqui na prática, e não só falar. Então, você chegou aqui, provavelmente você já extraiu algum valor desse vídeo e você acredita no que eu tô dizendo. Você também tem um bom foco, né? Você já não clicou fora do vídeo. Então, corta completamente. É simples. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas corta. Pega aquela coisa que você sabe que mais te pega e corta. Depois disso, você tem que aumentar sua saúde mental. Então, ao invés de a gente só deixar parado o nosso sistema se recuperar sozinho aos pouquinhos, a gente pode acelerar isso, que é pelos hábitos bons, como treinar, fazer dieta, meditar, ler também. Todos esses hábitos eles vão fazer muito, muito bem para nossa saúde mental. E eles trazem os benefícios deles mesmos, além de melhorar a saúde mental. Então, treinar, você vai ter um corpo melhor, dieta, você vai ter um corpo melhor. Meditar, você vai focar muito mais. Ler, você vai ter conhecimento. E anota isso em algum lugar. Pega um papel, faz um rastreador de hábitos. Eu coloquei um novo aqui. Sabe, anota isso, vai rastreando. Bota os dias do mês assim numa linha. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E bota os hábitos numa coluna aqui. Meditar, ler, alongar, correr, treinar. E vai marcando. É simples, sabe? Você pode começar hoje mesmo a mudar de vida. E daqui a algumas semanas você vai começar a sentir esses efeitos. Você não vai ter se arrependido de largar os hábitos antes. E eu sei que pode parecer muito mais fácil falar do que fazer, mas se você tem dificuldade com manter as consistências nos hábitos bons e parar de fazer os hábitos ruins, meu canal tem vários vídeos falando sobre isso, que acho que com certeza podem te ajudar, porque eu mesmo já tive muito problema com isso e aprendi na marra assim mesmo. Então esse foi o vídeo. Espero que você tenha. O nosso foco é com certeza muito importante. É importante mudar de vida, começando por isso. Valeu!